O destaque da quarta-feira, dessa vez, o tema é demissão na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Interessante porque é um caso de demissão, mas que se transformou em recurso extraordinário, portanto, um caso de repercussão geral. Aqui o tema voltou ao plenário do STF por meio do voto vista do ministro Joaquim Barbosa no recurso extraordinário 589.998. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, versus Humberto Pereira Rodrigues. O RE foi apresentado contra a decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu como sendo inválida a demissão de empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos por ausência de motivação. O fundamento é de que gozaria a SCT de garantias atribuídas à Fazenda Pública. Karina, neste caso, a discussão sobre se os empregados da SCT possuem o benefício ou não serem despedidos sem justa causa, sem motivação, estaria extrapolando o caso único desse trabalhador, não é isso? Aqui a discussão era saber, por exemplo, qual era o regime jurídico que deveria ser aplicado e se esses servidores, como os ministros acabaram decidindo, se eles gozariam de uma estabilidade, se necessitaria de um processo administrativo disciplinar para se fazer essa demissão. Os ministros, no julgamento, acabaram decidindo, na verdade, uma situação que é consolidada até pela doutrina. As empresas públicas, como é o caso da empresa de Correios e Telégrafos, e as sociedades de economia mista, são órgãos, na verdade, são empresas e sociedades regidas pelo sistema chamado regime jurídico híbrido. Elas são regidas ora pelo direito público, ora pelo direito privado. No que se trata desses empregados, dessas empresas públicas e sociedades de economia mista, nós temos os chamados empregados públicos, que eles são contratados por meio de concurso público, mas essa relação é contratual, baseada na CLT, na consolidação das leis do trabalho. E, no caso dos servidores públicos, também contratados por meio de concurso público, o regime que se aplica a ele é o regime público estatutário. As regras são previstas na Constituição, em leis específicas, e não se aplica à CLT. Aos servidores públicos, eles gozam da chamada estabilidade, e os empregados públicos não. Então, nesse sentido, os ministros decidiram, embora não haja necessidade de um processo administrativo disciplinar para se fazer a dispensa deste empregado público, nessas empresas públicas, sociedades de economia mista, é necessário sim que haja uma fundamentação acerca dessa dispensa. Ainda que ela seja sem justa causa, há de haver uma motivação que vai, de uma certa forma, dar um caráter de idoneidade dessa dispensa. Então, nesse sentido, os ministros julgaram parcialmente procedente o recurso para esclarecer, inclusive, que a estabilidade ela só é alcançada para os servidores públicos estatutários e não esses empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos rever o voto do ministro Joaquim Barbosa, que, sendo voto vista, acompanhou o voto do ministro relator. Vamos rever. A solução, portanto, tal como preconizado no voto do eminente relator, está na obrigatoriedade tão somente de motivação do ato de dispensa. Em outras palavras, a demissão do empregado das empresas estatais deve estar fundamentada e justificada, sejam quais forem as razões para o rompimento do vínculo trabalhista. Assim, existente a motivação do ato de demissão, será possível, eventualmente, ao empregado insurgir-se contra este ato e, por conseguinte, poderá o Poder Judiciário exercer o controle da legalidade da demissão nos estritos limites da sua competência. Friso tratar-se de homenagem aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da transparência. Deixo bem claro que não estou, em nenhuma hipótese, reconhecendo a estabilidade do artigo 41 da Constituição a esses empregados de empresas estatais. Nesse ponto, deve prevalecer, a meu juízo, a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a estabilidade do artigo 41 da Constituição aplica-se tão somente aos servidores públicos submetidos a uma relação de direito público administrativo. Creio, por fim, que, em se tratando de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, a decisão adotada pela Corte
deve sim afetar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, de todas as esferas, e não apenas a ECT. Com essas breves considerações, eu acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso. Empresa pública, portanto, tem de justificar a dispensa de empregado. Sim, Karina? Eu queria fazer só uma observação. Embora o ministro Joaquim Barbosa tenha dito que negava provimento ao recurso, houve depois uma discussão sobre esse tema e os ministros acabaram decidindo por dar parcial provimento para entender que tem que haver, sim, uma motivação e que o artigo 41 da Constituição, que fala dos servidores públicos que são estáveis após aquele estágio probatório de 3 anos, não se aplica a essas empresas públicas e sociedades de economia mista. E ficou vencido, nesse caso, o ministro Marco Aurélio. Então, por maioria, acabou se dando um provimento parcial ao recurso extraordinário, embora o ministro Joaquim Barbosa, neste trecho, a gente verificou que ele julgava improcedente. E